Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre o livro A Gênese, lá na aula 10, nesse capítulo 1, a revelação espírita. Mais precisamente estamos estudando o item 16 até o item 25. Nós já falamos sobre o sofrimento dos espíritos que não têm conhecimento da sua própria essência espiritual. Aí vemos também a revelação da doutrina espírita, que traz para nós o entendimento da comunicação possível entre os seres do mundo espiritual e do mundo material. A possibilidade de comunicação com esses seres é que traz a possibilidade de, através de trabalhos sérios, orientados pela ajuda do espiritismo experimental, traz a possibilidade de esclarecimento a esses espíritos, de sua verdadeira natureza espiritual. E com isso, a comunicação com os seres do mundo invisível, que alcança a todos os homens sem exceção. Também traz a possibilidade de conhecimentos que mexem profundamente nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças de uma população. E toda uma revolução de ideias. E que não está circunscrito a um único povo, a uma única raça, mas tem o caráter universal. Essa é a beleza da revelação da doutrina espírita. Essa é a beleza da revelação da lei de Deus, que é feita através de todos os tempos e de tempos em tempos. Deus permite que os espíritos superiores venham nos relembrar a sua lei que está escrita na nossa consciência. Mas por que queremos apagar ou queremos esquecer a lei de Deus? Ressaltando as nossas paixões, ressaltando os nossos sentimentos inferiores. Acabamos por colocar lá no cantinho da nossa consciência, como se ela não existisse. Mas Deus, que é Pai de infinita misericórdia, está sempre nos dando a oportunidade de relembrar. E por isso que o Espiritismo é também considerado a terceira grande revelação. Moisés, como profeta, ele revela aos homens a existência de um Deus único, soberano, mestre e criador de todas as coisas. Tornou conhecimento a todos a lei do Sinai, ou seria os 10 mandamentos da lei de Deus. Foi, portanto, o primeiro grande revelador. Como homem, Moisés foi um guerreiro, foi um estadista, o libertador moralista e legislador dos hebreus. Jesus, a segunda grande revelação, aproveitou da antiga lei o que era divino e eterno e rejeitou o que era transitório e concepção puramente humana. Vejamos, queridos amigos, que à época de Moisés era preciso leis mais duras, mais seguras para conduzir um povo tão rude, E Jesus, que é o que traz a grande lei do amor para as nossas vidas, para acrescentou o melhor, ignorou a parte da lei humana para acrescentar a revelação da vida futura e a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. Meus irmãos, penas e recompensas. Aí nós vamos aprender em nossas vidas com a lei de Deus. Relembrando a lei de Deus, trazida também por nosso querido Jesus, a importância que tem de conhecer e de entender a lei de causa e efeito. Quanto a isso, Kardec, no item 22, nos remete à leitura da Revista Espírita de março de 1861. E é interessante que, portanto, a coleção da Revista Espírita, todos possamos ir lá e remeter a esse ensinamento,
e relembrar essas questões e refazer esses conceitos a respeito de nossas vidas. A parte mais importante da revelação do Cristo é um ponto de vista totalmente novo, é a forma como Jesus nos ensina a encarar Deus. Aí, meus irmãos, que coisa bela! Como Jesus é belo nos seus ensinamentos. Como Jesus traz para nós a figura de um Deus Pai, de um Deus amor, de um Deus de bondade infinita, que nós, no nosso coração, com os nossos sentimentos e pensamentos, somos ainda muito pequenos para entender tão grande amor. Não é mais o Deus vingativo e ciumento, cruel, implacável, punitivo, injusto, que dá privilégios a uns e não mais e a outros não, e mais o Deus dos exércitos, né? Não mais o Deus mesquinho e meticuloso. Jesus apresenta ao nosso Pai um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia por todos nós, que perdoa aquele que verdadeiramente se arrepende e que dá a cada um segundo as suas obras. Jesus nos mostra Deus, que nos ensina a fazer o bem em troca do mal e não fazer aos outros o que não queremos para nós mesmos. Esse é o Deus de profundo amor pela humanidade e que não quer ser temido, mas que quer ser amado. Por isso que nossos amigos, vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar e aprofundar junto com Kardec, amadurecendo o nosso pensamento em torno do nosso Criador. Temos em Moisés, como já dissemos, a primeira grande revelação. Em Jesus, a segunda grande revelação. E com a doutrina espírita, a terceira e grande revelação, que nada mais faz do que retornar à doutrina cristã, que nada mais faz do que fortalecer em nós a ideia de Deus Pai, de Deus amor, que nada mais faz do que tomar a nossa vida mais simples, mais clara e o mais favorável ao nosso progresso espiritual, né? Que Deus nos ajude a compreender todos esses itens, gente, e permita um verdadeiro aprendizado e crescimento nas nossas vidas. Que nós venhamos a crescer e, como esse Deus, vamos pedir a sua bênção. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Bons estudos, boas reflexões.